Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Esse é o nosso culto de quarta-feira, o nosso culto de oração. E nesses dias em que nós estamos de quarentena, nós estamos aí em casa, não podemos congregar, não podemos estar no templo, a nossa igreja tem procurado manter os seus cultos, inclusive o nosso culto de oração. Geralmente aqui nos encontramos, na primeira parte nós temos um estudo bíblico, na segunda parte nós fazemos então as nossas orações em pequenos grupos. Essa parte obviamente não poderemos fazer, mas você pode orar em casa pelos pedidos que serão levantados, por todas as coisas que nós estaremos comentando ao longo desse culto. Nessa primeira parte então, nesse primeiro momento, eu convido a fechar os seus olhos e a orar juntamente conosco, pedindo a bênção do Senhor para o nosso culto dessa noite. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por mais um culto, por mais uma celebração. Agradeço pela vida, ó Pai, de cada irmão, de cada amigo que está nos acompanhando. E nessa noite pedimos, ó Pai, que a tua bênção mais uma vez alcance, ó Deus, as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo e mesmo num momento tão difícil, ó Pai, das nossas vidas, nos dando, ó Deus, crescimento, nos dando entendimento e capacidade também para servir. Continue, ó Deus, ouvindo, ó Deus, o clamor do teu povo, respondendo, ó Deus, as nossas orações conforme a tua vontade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. E nesse momento nós o convidamos a cantar juntamente conosco um hino do cantor cristão.
A nossa meditação dessa noite está baseada no Evangelho de Mateus, o capítulo 7, os versos de 7 a 12. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, os versos de 7 a 12. E a palavra de Deus diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para o nosso coração nessa noite. Obviamente, um texto dentro do Sermão da Montanha, onde Jesus trata a respeito da nova vida, da vida do reino, da vida dos crentes, da vida daqueles que foram salvos por Ele, daqueles que receberam o Espírito Santo. E, obviamente, nós não vamos ler aqui todos os textos, mas de um modo muito claro, de um modo muito óbvio, objetivo e direto, Jesus nos mostra nesse texto que a vida esperada daqueles que fazem parte do reino dos céus é uma vida elevada. É uma vida de profundidade, é uma vida de ganhos diante de Deus, de uma busca espiritual mais aprimorada, talvez mais avançada, talvez mais profunda. Na verdade, quando nós lemos o Sermão da Montanha, a impressão que nós temos é de que Jesus realmente nos faz um convite para uma vida totalmente nova e que não estava de maneira nenhuma prevista, nem mesmo pelos maiores filósofos, nem mesmo pelos maiores pensadores. Os compromissos exigidos por Jesus no Sermão da Montanha, as coisas que Ele espera encontrar nos nossos corações, nas nossas mentes, sem dúvida alguma, são muito elevadas. Não é diferente quando Ele está falando de oração. Nesse texto que nós acabamos de ler, na verdade, Jesus trata de pelo menos 3 coisas diferentes. Ele fala sobre oração, ele fala sobre como Deus age, como Deus cuida de nós, a maneira como Deus lida com as coisas, e ele também fala a respeito do nosso relacionamento com as outras pessoas. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente visse é o versículo 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O primeiro ensinamento de Jesus, nessa passagem do Sermão da Montanha, é nos ensinando a pedir, mas a pedir com perseverança e a pedir com bastante insistência. É muito comum nós ouvirmos pessoas, inclusive cristãos, que dizem que o que eles têm no seu coração é uma imensa gratidão e que eles não têm absolutamente nada para pedir. É lógico que quando a gente ouve isso à primeira vista, talvez até a gente pense assim de alguma forma, parece demonstrar que fazer pedidos e estar o tempo todo implorando e clamando diante do Senhor faz de nós pessoas detestáveis, pessoas extremamente carentes. Mas à luz de um texto como esse, a nossa visão a respeito de pedir, de insistir e de perseverar deve mudar. Parece que Deus gosta que o crente seja pidão. Parece que Deus gosta que o crente esteja aos seus pés e o esteja buscando. Várias vezes no ministério de Jesus, nós vimos pessoas passando por problemas bastante sérios, como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, e eles, ao chegar diante de Jesus, eles literalmente se prostram diante dele, se colocam diante dele. Não que Deus goste de ver ou ame ver a nossa humilhação, nos ver derramados, mas Ele ama o coração que de fato deseja, as pessoas que de fato se inclinam pelas coisas espirituais e, além do mais, as pessoas que quando têm dificuldades e têm problemas, vão buscar exatamente nele a solução. Acredito que é nesse sentido que Jesus fala da oração aqui em Mateus no capítulo 7. O versículo 8 é um versículo bastante interessante, porque ele fala da garantia que nós temos de receber aquilo que pedimos, de encontrar aquilo que buscamos e de ver se abrir diante de nós quando nós batemos as portas. Isso é uma outra realidade espiritual bastante interessante. É muito comum os crentes
ao ler textos como esse, fazerem ressalvas. Olha, mas a gente tem que pedir, tem que estar dentro da vontade de Deus. Olha, mas também não é assim. Olha, a gente também tem que estar preparado para não receber. As palavras de Jesus no texto, e eu prefiro sempre ficar com a palavra de Deus, não dão margem para dúvida, não dão margem para inquietações, não dão margem para reticências. Pelo contrário, são palavras que dizem que se nós pedirmos, nós vamos receber. É lógico, sim, é claro, eu concordo com você. Temos que pedir não conforme a nossa vontade para suprir os nossos desejos, temos que pedir no nome de Jesus. Mas aí eu retruco. Que outra maneira nós temos como cristãos de nos achegarmos diante de Deus? Qual é o maior desejo dos nossos corações? Que venha o seu reino, que venha a sua vontade, que a vontade dele seja feita. Quem mais nós temos entre nós e Deus para interceder, para buscar por nós, senão Jesus Cristo? Portanto, olha que interessante. Nós podemos ter a certeza de que vamos ter resposta para as nossas perguntas, vamos encontrar aquilo que estamos procurando, vamos receber aquilo que estamos pedindo, e os entraves e as dificuldades que estiverem à nossa volta serão vencidos. Essa é uma garantia do texto, não deixa margem de dúvida alguma. Vamos em frente, os versículos 9 e 10. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Esse texto, esse bloco aqui, esse pequeno momento dessa palavra de Jesus durante o Sermão do Monte, nos garante que Deus nos dará aquilo que precisamos conforme nós pedimos, porque Deus é bom. Olha só, nós já vimos que temos que pedir, já vimos que se pedirmos, buscarmos e batermos, alcançaremos, e agora nós temos um texto comparando a bondade humana, e o ser humano não é bom, as palavras de Jesus deixam isso claro, que a bondade de Deus, Deus que realmente é bom, nos dará conforme nós pedimos, não vai nos dar menos. Eu gosto muito, né, do texto de Efésios capítulo 3, o verso 20, que diz que Ele nos dará infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos conforme o seu poder que opera em nós. Deus tem dádivas em suas mãos, tem bênção em suas mãos, que nós, com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com a nossa inteligência, com a nossa vivência, com a nossa experiência, nós somos capazes de imaginar. Pense, por exemplo, na paz. Como é a paz que os crentes sentem no coração? A Bíblia diz, é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que vai além, que toma os nossos corações, nos deixa perplexos. Eu não sei se você já passou por isso na sua vida, eu já passei por isso diversas vezes, em que a gente olha para a gente mesmo e diz assim, eu devia estar desesperado, eu devia estar chorando, eu devia estar sem esperança, eu devia desistir, mas eu não consigo. O que está no meu coração é uma alegria, o que está no meu coração é uma esperança, o que está no meu coração é uma vontade muito grande de seguir em frente. Ao invés de parar, eu quero ir ainda mais longe. Eu estou cansado, mas mesmo cansado eu sei que eu ainda posso ir muito mais longe. E de onde vem isso? Essa paz que excede todo o entendimento, essa bênção e essa dádiva, vem de Deus. Um Deus que é bom e que nos dá além daquilo que pedimos ou do que podemos imaginar. No início também de Efésios, ele nos cercou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não que sejamos pessoas especiais, mas Ele nos comprou pelo sangue de Jesus e nos adotou como filhos, e agora fazemos parte do seu reino. Eu sou pai, meu filho me pede as coisas, eu quero dar coisas boas para ele. E o texto pergunta, e diz como se dissesse para mim, Júnior, se você quer dar coisas boas para o seu filho sendo mal, imagine eu, que sou bom, que sou perfeito, que sou onipotente, onisciente, todo-poderoso, eterno, enfim. É isso o que o texto está nos ensinando. O verso 11, por sua vez, ele só vem a confirmar todas essas palavras que nós já estamos dizendo, que diz assim, se, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem.
Mas nesse momento eu quero fazer um destaque especial. Quando ele diz que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. É interessante porque, nesse momento, Jesus vincula os bens que nós queremos receber nas nossas vidas à nossa capacidade de pedir, ao pedir. Talvez alguém possa se perguntar, será que Deus deixaria de abençoar alguém porque deixou de pedir? Ele deixaria de estender a sua mão pelo fato de que alguém falhou na sua vida de oração, deixou de orar, deixou de pedir alguma coisa? Eu confesso que é uma resposta que eu não tenho. Mas o meu desafio vai numa outra direção. Por que eu imaginaria que um crente e que um filho de Deus não colocaria diante do Senhor todas as coisas? Eu acho que é por aí que nós temos que pensar. Não pensar nas nossas falhas, aquilo que nós esquecemos de pedir, mas nos perguntarmos, por que será então que nós não pedimos? Ou é possível que algum crente não peça? Eu acredito que o Senhor, Ele conhece o profundo do nosso coração. Ele sabe dos nossos desejos, Ele sabe das nossas ansiedades, e nós estamos, como filhos de Deus, ao tempo todo, durante todo o tempo, conectados com o Senhor. Ele ouve os nossos pensamentos, Ele sabe o que desejamos, Ele sabe quais são as nossas agonias, as nossas aflições, as nossas ansiedades, e eu não tenho dúvida de que Ele tem olhado e tem cuidado de nós e tem nos abençoado. Talvez falte em nós essa consciência. Ele cuida de nós e talvez falte a gente perceber ainda mais esse cuidado. E para terminar, como eu disse já lá no início, o texto termina com uma provocação da parte de Jesus que é bastante interessante. Porque ele diz assim, portanto sempre inicia uma frase ou uma ideia vinculada às ideias anteriores. Ele diz assim, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Olha que interessante, no versículo final desse bloco que nós lemos, Jesus nos coloca na condição de sermos aqueles que abençoam outros, que ajudam outros e que estão no lugar de beneficiar, de responder aos pedidos e aos clamores dos outros. Esse versículo é também conhecido como a regra de ouro. O que é a regra de ouro da vida dos cristãos? Você fazer para os outros o que você espera que façam por você. E às vezes a gente usa ele até na forma negativa, ou seja, não fazer pelos outros aquilo que você espera que não façam com você ou que não façam por você. É interessante, ele coloca isso. A regra de ouro é a regra da reciprocidade. E é interessante porque no momento em que nós falamos de oração, e enfatizamos até aqui o quanto nós precisamos de Deus, o quanto Jesus intercede por nós, o quanto Deus é bom, ele também coloca em termos humanos, terrenos e materiais, a necessidade que nós temos uns dos outros. A necessidade que nós temos de perceber as necessidades dos outros, a necessidade que nós temos, inclusive, de abrir os nossos corações e de nos colocarmos diante de Deus, mas diante da nossa família, diante da nossa igreja, diante dos nossos pastores, com as nossas fraquezas, com as nossas necessidades, com as nossas dúvidas, repartindo também as nossas alegrias, as nossas vitórias, as nossas bênçãos materiais, ou seja, sempre pensando em fazer pelos outros aquilo que a gente espera que façam com a gente. Nunca fazendo com os outros aquilo que a gente espera que não façam com a gente. Essa é a palavra de Deus, então, para o nosso coração nessa noite, uma palavra muito, muito boa de Jesus, baseada no Sermão da Montanha, aonde ele nos convida, nos empurra, nos pressiona a orar, dizendo, vão lá, orem, peçam, porque Deus é bom, Ele vai atender. Abram os olhos também, porque há muitas necessidades no entorno de vocês. Vocês foram chamados também para se mover, para atender, para orar pela vida das pessoas, para socorrê-las materialmente, emocionalmente. E, portanto, estejam atentos, estejam com seus olhos abertos e percebam o quanto Deus é bom com vocês e o quanto Ele pode capacitá-los também a serem agentes nesse mundo da sua bondade, seja pelas nossas orações, seja pelas nossas ações.
ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Dos seus tesouros todo tens, Deus cuidará de ti. Celestes bens, celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. O que mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Irmãos, nós temos diversos pedidos de oração. Nós temos feito aí também já durante a semana as lives à tarde, que é o Pão da Tarde BVB, às 15 horas, pela página da igreja. Lá você também pode fazer os seus pedidos de oração, os pastores também têm orado. Mas nós trazemos alguns pedidos assim bastante específicos de oração nessa noite. Gostaria que você orasse conosco. Vamos continuar orando pela vida e pela saúde do nosso pastor Márcio Silva. Vamos continuar orando pela vida do nosso irmão Wilson. Já temos intercedido pela vida dele já há algumas semanas, em função das dores nos joelhos. Orar pela vida da Priscila, que ontem nós recebemos o pedido pela página para orar pelas dores nas costas. Ela também está grávida. Além dela, nós temos também algumas outras mulheres grávidas na nossa igreja, como a Danuta. Temos também aí vários bebês que nasceram, e o nascimento desses bebês nos trouxe alegria, mas nesse momento também uma necessidade de orar, interceder pelo bem-estar, pela saúde deles e dos pais,
Nessa fase inicial, os bebês muitas vezes demandam idas ao hospital, consultas de rotina para os primeiros cuidados com o pediatra, e a gente sabe aí dos riscos, das dificuldades e da preocupação que há também no coração dos pais. Os nossos enfermos em geral, lembrando também dos nossos idosos, e como sempre a gente tem lembrado aí nas nossas lives, nas nossas entradas, dos profissionais de saúde da nossa igreja, que estão aí na frente de batalha, não só ligados diretamente ao coronavírus, mas trabalhando nos hospitais, que são locais assim altamente infecciosos, onde eles lidam também com a vida, com a morte, com a dor, com o sofrimento, com uma intensidade muito grande, e agora trazendo também a preocupação de muitas vezes aí transportarem, levarem o vírus para casa e acabarem de alguma maneira contaminando os seus parentes aí, os seus mais próximos, os seus mais chegados. Vamos orar, vamos colocar esses pedidos de oração. Peço a você que continue colocando os pedidos nos grupos da igreja, e a gente vai estar sempre orando, intercedendo, se não nos cultos, nas nossas orações em casa, mas sempre tentando lembrar da vida de todos os irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e orar pela vida desses irmãos e por todas essas situações. Pai, nós te damos graças, ó Deus, no nome de Jesus, porque o Senhor, ó Deus, nos deu a bênção de orar e de buscar, ó Deus, a tua presença. Por isso agora pedimos, por isso agora buscamos, por isso agora batemos, ó Deus, buscando, ó Pai, aquilo que estamos procurando, pedindo ao Senhor que também tire as dificuldades, ó Deus, os empecilhos que possam estar nas nossas vidas, ó Pai, criando dificuldades, nos ajudando e nos abençoando. Colocamos nas tuas mãos a vida do nosso pastor Márcio Silva, pedindo a ele, ó Deus, a plena recuperação, a bênção, o cuidado não só dele, mas de todos os familiares, pela vida da Priscila com as dores e pela vida das demais irmãs e famílias, ó Deus, que estão esperando, ó Deus, a chegada dos seus bebês. Clamamos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Wilson também, que tem sofrido nessas últimas semanas com as dores nos joelhos. Oramos pela vida também, ó Pai, dos idosos, ó Pai da nossa igreja, que também, ó Deus, estão passando por um momento difícil, talvez com medos em seus corações, lidando com as dificuldades, ó Deus, que já lhes são de alguma forma comuns no dia a dia. Guarde, ó Deus, a sua saúde, guarde também, ó Deus, os seus corações. Oramos pela vida, Pai, dos profissionais da área da saúde, especialmente pela vida daqueles que fazem parte da nossa igreja, que têm constantemente nos procurado, pedido oração, e tem, ó Deus, aberto o seu coração e contado, ó Deus, a situação que tem vivido nos hospitais, e clamamos, ó Deus, pela tua graça, clamamos, ó Deus, pela tua misericórdia. Abençoe a vida também dos pastores, ó Deus, dos pastores batistas, dos demais pastores, que mesmo distantes, ó Deus, das suas ovelhas, continuem cuidando, orando, zelando, ó Deus, pela vida de cada uma delas. Nos permita, ó Deus, continuar tendo esse contato, ó Pai, com as nossas ovelhas, nos permite continuar, ó Deus, fazendo a tua vontade e continue também nos guardando, ó Pai, de todos os males, ó Pai. Nos usa também, ó Deus, como instrumentos do Senhor nesses momentos, ó Deus, tão difíceis, ó Deus, que o mundo todo tem vivido. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos por tudo, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos chegando ao final desse nosso culto de oração, desse nosso culto de estudo bíblico. Pedimos que os irmãos continuem atentos a todas as redes sociais, ao Pão da Tarde, todo dia, às 15 horas, os nossos cultos de quarta-feira, às 20 horas, os nossos cultos também nos domingos, às 10h30 da manhã e às 19 horas. Pedimos que vocês se inscrevam nos canais, se inscrevam também, acompanhem também, curtam também a página da igreja e compartilhem também as informações. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.